Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cris Fiuza. Farei a leitura geral do dia de hoje. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Se gostarem do meu trabalho, da minha energia, se inscrevam no canal, sigam, deixem um joinha, é importante como energia de troca para o trabalho da Cris. Comentem, compartilhem, fiquem muito à vontade, adoro receber as interações de vocês. A leitura geral, infelizmente, nem sempre será ressoante com todo mundo, por isso peço, por favor, que tenham muito discernimento, se vai fazer sentido para a sua realidade. Devolva ao universo tudo aquilo que não fizer sentido à sua vida. A Cris da aula de cartomancia, meus amores, tarô, baralho cigano, oráculos. Quem tiver interesse, meu contato está na bio. Aulas de fácil entendimento por videochamada. Estou fazendo também a mandala astrológica, que serve para até 3 meses, com várias casas, como propósito de vida, amizade, romance, trabalho. Acredito que vale super a pena. A gente está no último mês do ano aí, com a previsão de até 3 meses. Então vamos lá. Estou com um tarô de White na mesa, com a energia da minha cigana Esmeralda do Oriente. Optcha! Cigana Esmeralda do Oriente, salve povo cigano, salve Santa Sara. Vamos para uma leitura com a energia cigana, que é a chama violeta do mestre Saint Germain, que é a força transmutadora do fogo sagrado, queime toda energia negativa, intrusiva, que adentre no lar das pessoas que chegaram a esse vídeo e que transforme, transmute energias que precisam ser curadas, transmutadas, energias negativas e positivas que consigam adentrar o chakra cardíaco, auxiliando nas emoções e sentimentos daqueles que aqui chegarão. A leitura geral pode falar com muita gente, pode ser bem pontual, pode trazer aconselhamento, direcionamento, autoconhecimento. Então vamos lá. Uma ótima leitura a vocês. Vou usar 2 tarô de White, o comum e o holográfico. Desculpa, meus amores. Vamos lá. Tarô cortado. Optcha! Cigana Esmeralda do Oriente. Do que nós vamos falar hoje? 2 de paus. 2 de paus. O que tem? Ela tá pedindo 5 e 5. Então tá bom. 5 na primeira linha. 5 na segunda linha. O que tem 2 de paus? O imperador. Geralmente esse tarô, meus amores, é o tarô, inclusive, que a Cris indica para iniciantes, tá? 3 de espadas, que tem uma fácil interpretação das imagens. Geralmente, quando a Cris começa a dar aula, orienta a comprar o de Waite. Eu acho que é um dos tarôs mais clássicos e de fácil interpretação de fato. 3 de espadas, ok. O sol. Me dá mais uma, eu fundo o deck. 3 de ouros. Já vou falar o que eu tô sentindo aqui, tá, gente? 8 de copas.
no fundo do deck. Meus amores, aqui tem o seguinte, o 2 de paus a gente inicia a leitura com uma paradez, né? É a carta de olhando para o futuro, de olhando quais são os próximos movimentos, mas aonde eu não, de fato, ainda não estou me movimentando, né? Tá aí parada igual o 2 de paus, olhando para frente aonde ainda não está se movimentando. Por que, Cris? O imperador é a carta do ego, né? O poder pessoal. Tem alguém que está aprisionado em orgulho, né? Então acaba não se movimentando, mesmo que sofrendo muito, com o 3 de espadas, aprisionado em suas dores. Com o sol aqui e o 3 de ouros, que fala sobre carta de reconhecimento, no fundo do deck a gente fala sobre o oculto, de alguém que foi embora, dando as costas para o que sentia. Essa pessoa que finge que está bem perante a sociedade, no seu convívio, em família, no trabalho, né? Tem essa armadura aqui de demonstrar de fato que vive muito bem, mostrando para as pessoas sobre isso, só que dentro está aos frangalhos. Só que aqui o que acontece? Essa pessoa ela pode ter esse poder pessoal, mostrando às pessoas que a rodeiam, só que existe um vazio de não ter o reconhecimento de alguém que a fazia muito feliz, que te trazia luz, felicidade, sorrisos, aonde foi dado as costas. Nessa pessoa fez escolhas, preferindo dar as costas para o que sentia. O 8 de copas tem essa questão. O homem está dando as costas para as taças das emoções e sentimentos, muitas vezes até querendo ficar omitindo o que realmente sente e opta por ir embora. Eu vou tirar o outro tarô de White aqui, que é o holográfico, para clarificar a primeira linha com mais 5, para entender mais sobre essa história. Se isso se trata de vocês, se trata de alguém da vida de vocês, se foi vocês que deram as costas, se foi a pessoa de vocês que deram as costas, eu acredito sim que fale sobre relações amorosas afetivas. Vamos lá, clarifica aqui para mim esse 2 de paus, Esmeralda. Por que essa pessoa aqui está parada, sem se movimentar tanto em suas dores, em seu orgulho, sem saber o que fazer? Às vezes a gente não anda para trás, não anda para frente e fica estagnados na vida. Para onde eu vou? Como que eu reajo diante dessa situação? Clarifica para mim esse 2 de paus. Olha aí, o 6 de ouros. Então, o 2 de paus sendo clarificado com o 6 de ouros, que é a carta de dar e receber, né? Essa pessoa tá até se sentindo na necessidade de ser vista, de ser quista, de ser olhada, ajudada, com falta de equilíbrio, como eu falei, sem saber o que fazer, como se mover, mas querendo demonstrar uma postura de superioridade muito grande. Me dá aqui mais esse... Olha aí, gente, 5 de ouros. A falta é um vazio muito grande, é a falta da pessoa que convivia. Existe realmente um vazio.
Por fora, eu demonstro de fato que eu sou o grande, né? Eu sou o maioral, mas por dentro está ferido, está vazio. Eu preciso de ajuda, não dou o braço a torcer, me paraliso diante da vida sem saber como agir, as minhas emoções estão me consumindo, eu perdi a felicidade, eu perdi os sorrisos, a alegria de viver aqui. Eu acredito, meus amores, que vocês que estão assistindo, se tiver espelhado, vocês coloquem aí na situação de vocês, deram as costas para alguém, mesmo contra a vontade, pode ter aqui se priorizando, tá? E vocês davam muito para essa pessoa, muita atenção, dedicação. Aqui tá faltando de reconhecimento de vocês para essa pessoa se sentir bem. Ao que vocês dão as costas, essa pessoa, por mais que demonstre ser muito dona de si, não precisar de ninguém, nem de nada, né? Ela se demonstra superior em sociedade, em suas relações, dentro da sua família, do seu trabalho, como eu falei aqui no início. Existe um vazio realmente existencial e essa pessoa não sabe o que fazer. Está perdida. Tá aqui as 3 de espadas com essas dores e tristeza. Olha aí. O Ás de espadas. É o corte. Uma pessoa que não está sabendo lidar com o término de uma relação. E me veio uma informação aqui, gratidão Esmeralda, sobre uma rejeição. Ser rejeitado, ser abandonado, não ser quisto, dói muito, né? E o Ás de espadas é um corte que foi dado sobre a sua verdade de quem está assistindo. Cris, essa pessoa, ela não me priorizou, ela não me honrou. Por mais que eu gostasse dessa pessoa, eu gosto mais de mim e esta é a minha verdade. Já que não era da forma como eu queria, eu dei tchau e fui viver minha vida. Cansei de me doar, cansei de tentar fazer por onde, numa relação onde a pessoa não dava valor, não me valorizava e sim, de fato, eu dei as costas, porque essa é a minha verdade. Se essa pessoa hoje se sente adoecida, não sabe o que fazer da vida dela, imagina eu que passei tempo da minha história tentando refazer, viver numa pureza, na verdade, dentro de uma relação onde eu não tive reconhecimento. O que tem esse sol aqui? A lua. Aqui pra mim, nesse sol e lua, tá falando que vocês são os opostos, tá? O sol é o sol no masculino, é a luz, é a vitalidade, e a lua é no feminino, não necessariamente dentro desse gênero que eu tô falando em relação da energia, que é o escuro, que é a noite. E eu posso falar para vocês que o sol e a lua se complementam, são energias opostas complementares. Por mais que vocês se achem muito diferentes uns dos outros, vocês se complementam. Não é que você precise que alguém te some, que a gente precisa estar inteiros até para nos relacionar, né? Para não somar, para nos transbordar. Mas aqui Esmeralda fala que sim, é um casal que pensa diferente, que são diferentes, mas que se complementam nas suas diferenças, nas suas polaridades, né? É essa a riqueza do ser na vida, de fato sermos diferentes, de encontrarmos experiências
dentro dessas diferenças das nossas relações, da convivência do dia a dia. Eu não acredito que os opostos se atraem, porque eu acho que tudo que realmente se diverge muito é muito complicado a convivência. Mas aqui não é algo que seja tão disfuncional e desequilibrado. O 6 de ouros está aqui na troca justas, tá? Então é possível dar e receber, amar e ser amado na mesma proporção aqui, mesmo que sejam diferentes. O que tem esse 3 de ouros aqui? Faltando reconhecimento, apoio, algo que quem foi embora deixou de doar, deixou de dar. Olha aí, o cavaleiro de... Caiu no chão, gente, tô pegando aqui. O cavaleiro de paus com o 5 de espadas. O cavaleiro de paus é o cavaleiro do fogo, é um cavaleiro rápido que se movimenta. E o 5 de espadas fala sobre a vitória sem honra, que tem algo mal resolvido entre vocês, que existe algo ainda a ser ajustado. O que é a vitória sem honra? Tem muito essa questão desse ego do imperador aqui, de nenhum dos dois dar o braço a torcer. Foi você que errou, foi você que me ofendeu, você que é o problema da nossa relação não ter dado certo. Tem aquela questão de nenhum dos dois querer dar o braço a torcer, e tem sim muito orgulho, muito ego. Mas o cavaleiro de fogo, de paus, é um cavaleiro que se movimenta rápido, ele é intenso, é um cavaleiro que tem desejo, né? Aonde existe, claro, a parte do toque físico, a necessidade realmente de ser visto, desejado, amado, aonde vocês estão fazendo muita falta. No fundo do deck, desse 8 de copas aqui para complementar, desse outro tarô de Waite, tem o mundo. O que é o mundo? O mundo tem as suas complexidades. O mundo, ele é a totalidade. Você vai embora da minha vida, mas eu nunca encontrei ninguém que, mesmo tão diferente de mim, me faz tão feliz, que me completa dentro do seu jeito de ser. Tem tudo o que eu gosto, que eu admiro. Então tem, gente, aqui alguém que sente muito a sua falta e você parou de olhar para essa pessoa. O 3 de ouros com o sol realmente é a falta de reconhecimento. É falta de ter alguém que eu amo, que não está perto de mim, como se vocês fossem a energia vital dessa pessoa. Quando vocês saem de perto, esse imperador, por mais que ele seja egocêntrico, parece que ele não consegue se nutrir sem a sua energia. Falta algo. Precisa de verdade, até para essa pessoa produzir, trabalhar, para essa pessoa que se desenvolver, sem você está bem difícil. Cris, mas isso é uma dependência emocional. Ninguém deve desfocar da sua vida, dos seus propósitos, por causa de ninguém, não. Concordo. Mas essa pessoa aqui, ela tá sem energia para se movimentar após, principalmente do seu desprezo. Vocês aqui parece que cansaram, conversaram, falaram, brigaram. Sabe quando a pessoa cansa e vai embora? Cansei, estou indo embora. Falei, esperneei, enquanto eu estava dando piti, né? Que gostam de falar, você fica dando piti, você é muito emocionada, você reclama de tudo, é uma pessoa difícil, ainda tá bom. Agora, quando alguém deixa de falar, de se importar e vai embora, realmente eu acho que é quando a pessoa chega no seu limite e está de saco cheio. Estou com Lenormand e Esmeralda aqui.
Eu quero tirar mais 5 do Lenormand para clarificar ainda mais essa história, que eu sei que não é para todo mundo, não está tão clara como eu gostaria, e eu ainda quero mais detalhes, tá? O porquê que tem uma energia de fogo voltando, por mais que você esteja de saco cheio, o porquê que aqui tem questões mal resolvidas entre vocês, uma vitória sem honra, uma briga sem sentido, inacabada, é isso que eu sinto. Por mais que os dois não sejam tão... Aqui tem a polaridade do Sol e Lua, das suas diferenças. Por que que vocês se complementam tanto? Por que que um agrada tanto que o outro tem para dar? Mas eu acredito que aqui os dois estão feridos devido a questões de excesso, de orgulho, no lidar do dia a dia. O 3 de espadas com as espadas está na mesa, né? Então tem aí umas controvérsias, mas longe teve uma paralisação de uma pessoa onde parece que está nublado, escureceu, perdeu a luz, perdeu a energia, a falta, precisando de ajuda, estagnou, não consegue se movimentar. Optcha, Esmeralda do Oriente, por favor, clarifica para mim 2 de paus e o 6 de ouros. Olha aí, a âncora com a nuvem. 2 de paus com 6 de ouros, uma âncora e uma nuvem, fala sobre confusões, dúvidas e perda de estabilidade a partir do momento que vocês se desintegram, a partir do momento que vocês se distanciam. Então mexe na estabilidade realmente da forma como essa pessoa... Cara, as nuvens com a âncora é falta de estabilidade emocional. E isso impacta diretamente no trabalho, na vida como um todo dessa pessoa. Por isso 2 de paus dessa estagnação, precisando de ajuda e dessa energia de nutrição, de dar e receber dentro de uma relação amorosa entre duas pessoas. Então, a partir do momento que você dá as costas para essa relação, aqui fica uma instabilidade emocional que impacta diretamente em todos os sentidos da vida desse alguém, de vocês, inclusive na questão profissional. Nós sabemos que quando não estamos bem, de fato, realmente acaba impactando na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso sono, na nossa alimentação. O nosso emocional precisa estar bem para a gente tomar decisões mais assertivas, para que a gente produza, seja proativo, tenha boas ideias, né? Mexe com tudo, e é o que está acontecendo aqui. Me fala aqui sobre esse imperador aqui, a fluidez dos peixes, tá vendo? O imperador com 5 de ouros está impactando no ganho de dinheiro, na sua prosperidade, na sua movimentação do trabalho. O imperador com 5 de ouros e o dinheiro, eu acredito que aqui tem uma energia até dessa pessoa ser dono, proprietário ou sócio de um estabelecimento, ser autônomo, trabalhar para si mesmo, porque precisa ter essa agilidade, essa movimentação. É aquele tipo de situação assim: se eu trabalho, eu ganho. Se eu desenvolvo, eu ganho. Se eu não estou bem, eu não me movimento, impacta diretamente da forma como eu faço, tenho a minha produtividade de dinheiro, do meu financeiro. 3 de espadas com as de espadas é o jardim. Fala sobre a sociedade em si.
Então aqui o banco está vazio, a falta está gritante, né? O 3 de espadas são as dores dentro. Existem vazios existenciais de uma falta absurdo, aonde eu não consigo mensurar o que eu sinto. Eu finjo estar bem, mas realmente, como se fosse aqui, gente, um castigo. Como quem deu as costas para essa relação pode ter feito isso de uma forma punitiva. A minha última cartada é ignorar, é punir, é ir embora, é ameaçar que eu não quero mais, sim, é me ausentar, é dar as costas, é deixar esse vazio. E sim, se essa era a intenção, tá fazendo efeito. O Sol e a Lua, me deu várias, vamos lá. 3, os pássaros, a raposa e a torre. Então é o distanciamento de uma pessoa que é mais introspectiva. Entendi a diferença. Um é mais calado, observador, né? É aquela pessoa que cala mais, que observa tudo, que é muito inteligente. Pode ser aqui a energia desse imperador, do mais orgulhoso da relação. E a outra pessoa é a que fala demais. Os pássaros têm energia da comunicação, que é o mais simpático, que fala com todo mundo, que fala muito, que dizia tudo o que sentia, o que pensava. É aquela pessoa, vem cá, que faz aquela questão da DR, que fazia questão de falar o que não estava agradável, e foi a pessoa que se deu as costas, que retirou e se calou. Então, a diferença era uma pessoa mais calada, introspectiva, menos risonha, mais na dela, observadora, pode ser sim, ter sim um ego mais forte, mais orgulhoso, até meio rabugento aqui. E a outra pessoa que vai embora era aquela pessoa mais extrovertida, descontraída, risonha, brincalhona, que fala pelos cotovelos, inclusive em relação a tudo que estava acontecendo, aonde essa pessoa mais orgulhosa até então não dava muito braço a torcer, né? Ainda está tentando camuflar essas dores. A falta de reconhecimento com 3 de ouros, a cegonha. Cavaleiro de fogo e questões mal resolvidas. Gente, tem sim novidades de um retorno. Até de esse retorno. Vocês já ouviram falar que quando a gente faz as pazes, a gente fala que são os melhores encontros, né? Que pega fogo, que tem aquela energia bem interessante de reconciliação, de fazer as pazes. Aí fica aquele casal meio que na vibe de lua de mel, pois parece que é isso por conta do Cavaleiro do Fogo. Tem uma coisa aqui que eu preciso adentrar nessa história, que é sobre a carência afetiva de uma mãe, tá? Questões de mal resolvidas, onde tem um ciclo de comparação de uma mãe, dessa pessoa mais dura, que não foi muito amorosa, que não foi muito presente, que deixou a desejar no cuidado, foi meio negligente. Então, essa questão aqui dessa pessoa mais orgulhosa e mais durona, parece que teve uma infância meio delicada com a sua mãe. A cegonha tá aqui me falando isso. Porque como terapeuta emocional, eu entendo que existem vazios que a gente traz para a vida adulta em relação à nossa vida quando crianças e adolescentes. Então, quando existe algo mal resolvido emocionalmente na nossa vida, quando crianças, muitas vezes a gente acaba transferindo muitas coisas, dores, comportamentos,
na nossa relação amorosa quando adultos. E existe sim, é mais uma informação sobre vazios dessa pessoa que é mais orgulhosa aqui. Essa pessoa que está sofrida, tá? Que tem essa energia de... tá vibrando nessa energia de ter sido abandonado, rejeitado, que vocês dão as costas, que largam a mão dessa pessoa, mas onde essa pessoa ela não é muito fácil, ela não estava muito ouvindo o que vocês diziam de reclamação, de tentar resolver, de conversar, tá? Então essa pessoa em algum momento já se sentiu rejeitada e abandonada pela mãe na infância ou na adolescência. Precisa ver se existe essa possibilidade para entender se é o caso de vocês, para que vocês não peguem história que não pertence a vocês. Então, é no íntimo dela, no inconsciente desse ser, tem esse vazio, essa energia de rejeição, aonde acaba ficando mais endurecido, ficando mais difícil de se relacionar, se envolver, porque tem questões aí mal resolvidas de uma infância onde se sentiu negligenciado e abandonado pela sua mãe. Aqui no fundo do deck me vem uma serpente. Mas aqui, a serpente ela pode falar no baralho cigano sobre traição, pode falar sobre falsidade, pode falar sobre sedução, mas nesse deck da Esmeralda, especificamente, ela vem com uma energia, eu vou mostrar aqui para vocês a mensagem. A serpente ensina a mudar de pele, transformar a dor em força e avançar na vida com mais sabedoria. Então, como que essa serpente entra aqui no oculto? De uma certa forma, esse abandono, vocês terem dado as costas para essa pessoa, vai acabar colocando essa pessoa em um lugar de dores, olhar para suas dores de frente, olhar para esse vazio, essa solidão, até para valorizar mais a relação de vocês, tentando se achar dentro dessas confusões internas, emocionais, prestar mais atenção pelo que você fazia, pelo que você dizia, entender de como vocês se conectam, se completam, mesmo vocês se achando diferentes, entendendo aqui que um completa o outro. A graça realmente da situação aqui é sobre as diferenças, onde um nutre o outro. Então, nessa história, realmente foi necessário vocês darem as costas, mesmo sentindo muito, porque vocês também estão dolorosos e sofridos, para botar essa pessoa para pensar. E tem sim reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Cris, todo canal de tarô ou toda leitura fala sobre reconciliação, fala sobre separação, fala sobre essas coisas, nada acontece. A Cris precisa desmistificar um negócio aqui. Existem canais que são só sobre histórias de amor. Existem. Cada história é uma história. Mas a espiritualidade, como que ela traz as canalizações? Como orientação, respostas de pensamentos, nós somos energias, respostas de oração. Então vocês têm que entender que a gente, muitas vezes, dificilmente vai canalizar algo dentro de uma história que está tudo bem, concordam? Então, por isso, aqui no canal eu não faço só leituras de amor, eu deixo a espiritualidade muito à vontade a falar, trazer os recados que precisam serem entregues, mas eu preciso dizer que cada história é uma história, cada energia é uma energia, as canalizações são sérias, são sim respostas. Nem todo dia vai falar com todo mundo. Eu acredito que essa história aqui
pode ser uma história bem pontual, inclusive, bem particular. Existem detalhes aqui que vocês precisam entender do início ao fim, se faz sentido. Eu aqui falo que às vezes pode não fazer sentido para sua vida, mas pode ter algum aconselhamento dentro da história de alguém que sirva para sua realidade, que possa vir com uma lucidez, porque a intenção é auxiliar, é trazer questionamentos para que vocês consigam enxergar além da sua própria visão, explorar a expansão da consciência dos seres, trazer autoconhecimento, trazer realidades sobre as pessoas que muitas vezes sozinhos a gente não consegue explorar tão claramente. Então, o canal de tarô com leituras gerais, sim, geralmente fala sobre afastamentos de pessoas que por algum motivo se afastaram, que estão sofrendo. Então, por isso que eu acredito que tragam essas canalizações para trazer um acolhimento, respostas para as pessoas que precisam. Toda leitura amorosa tem um final feliz? Não. Toda leitura amorosa de canais de tarô fala que a pessoa vai voltar? Não. Existem histórias que falam, olha minha gente, tem aqui, a pessoa já está com outra pessoa, não é o caso aqui, tá? Não tem mais volta, a espiritualidade está aconselhando a você seguir sua vida, a viver, a seguir, tanto nas leituras individuais particulares, quanto a do canal, né? Então tem vários casos e casos, histórias e histórias, e eu estou falando isso porque a Esmeralda está pedindo para que eu diga sobre esse assunto, porque existem pessoas que falam, caramba, todo dia é a mesma ladainha, nada acontece, porque infelizmente não é sobre a sua história, não é sobre a sua vida, tá? Perceba se faz sentido. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de leituras de tarô. Antes mesmo de trabalhar com isso, eu assistia canais, assisto até hoje, eu gosto. Já me vi dentro de histórias coletivas de colegas, já me vi dentro de histórias minhas que a espiritualidade traz. Então, sim, é super possível de eu pegar e falar, caramba, a espiritualidade está falando comigo através dessa taróloga, desse canal, e cair como um conselho, eu olhar para aquilo ali, acontecer algo. Então isso não é brincadeira, isso aqui não é para brincar com a vida de ninguém, mas que eu preciso que as pessoas tenham um discernimento que não vai ser sempre para todos. E aqui no meu trabalho, sim, eu trago muitas histórias bem pontuais de alguém direcionada diretamente para o caso da pessoa, tá? Então aqui parece que toda essa dificuldade de dois seres tão diferentes, dizendo que vocês conseguem se complementar, se encontrar, mesmo sendo tão água e óleo aqui. E agora no final ela pediu para eu conversar. Eu sei que nem todo mundo gosta de falação, de conversa, que acha chato, tá tudo bem. Mas quem ficou até o final, realmente ela fala que aqui é sobre aprender. É um ensinamento da vida, da necessidade de mudar no momento que o calo aperta. Na hora das dores, parece que quando tá tudo bem, quando tá só conversando, falando, você não olha muito pro problema. Mas quando alguém aqui se afasta, dá as costas e rejeita, a pessoa que é orgulhosa aqui fala assim, opa, peraí, tá doendo muito mais do que eu imaginava, tá vazio, tô desmotivado, tô me sentindo perdido. Então quer dizer que essa pessoa representa muito mais do que eu imaginava, eu gosto muito mais dessa pessoa do que eu pensava, essa pessoa está fazendo muita falta, eu estou completamente paralisado aqui, sem saber o que fazer. Na dor, a pessoa para pensar, para recalcular a sua rota, onde é que foi que eu errei, como é que eu posso consertar isso, tá doendo, tá complicado, e é sobre isso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sabedoria na hora de conversar, dando oportunidade do outro
se pedir desculpa, se refazer, de conversar numa boa, sem ofensas, entender que as pessoas erram e qual é a sua capacidade de entender o erro, né? Você pensando com a pessoa e mudar o seu comportamento que não estava legal na nossa relação. Então, assim, aqui não é só pedir desculpas, não é só ir atrás para uma noite de amor. Aqui precisa ter uma consciência para melhorar o comportamento, fazer por onde, para que não cometa os mesmos erros, para que não se perca essa conexão tão legal que duas pessoas que se gostam. E também ela dizendo que é possível sim duas pessoas tão diferentes de universos paralelos se amarem e se complementarem e serem felizes. Um beijo no coração de vocês. Quem não deixou o joinha, deixem. Até a próxima leitura do canal. Tchau, tchau.